É muito bom estar aqui nessa casa novamente. Eu louvo a Deus, agradeço a Deus pela oportunidade. Nós, como eu falo, sempre falo, não estamos aqui porque estamos numa posição superior, pelo contrário, estamos aqui porque também fomos alcançados pela graça e misericórdia de Deus. E é tão bom ter os nossos corações nivelados através do Evangelho de Cristo Jesus. Mateus capítulo 4, para quem não me conhece, eu sou Bruno, diácono na comunidade Cristã Vida, sou professor também, fico ali no Jardim Tremembé, juntamente com a minha esposa Cris. Meu pastor é o pastor Jean Fernandes. Ele sabe que eu estou aqui, mesmo sendo itinerante no ministério, mas eu passo toda uma agenda que não somos nós que fazemos. A agenda quem faz é Deus, irmãos. Você não tem que ficar buscando quem faz a agenda é Deus. E Ele sabe, estamos sempre debaixo aí da cobertura, por que não da cobertura espiritual? Temos que ser obedientes, compreender uma hierarquia, porque se eu não consigo ser obediente e ter essa noção com o meu pastor na terra, quanto mais o pastor do céu, Então precisamos ter essa consciência, compreender. Não é uma submissão ao homem, mas sim aquele que está debaixo de uma autoridade celestial, aquele que foi outorgado uma função por Deus. Então isso é muito importante. Irmãos, hoje nós vamos falar de algo referente à batalha espiritual. Eu prometo ser sucinto, objetivo. Vou aqui entregar no tempo, pastor, certinho. É um tema que eu tenho certeza, aliás, dentro do tema de batalha espiritual, essa lição que nós vamos ter hoje, é algo que todo cristão tem que compreender. Isso aqui é algo que é fundamental para que todo cristão ele compreenda. Eu só quero ler um texto áureo aqui para que, guarde esse texto, só esse versículo aqui, guarde, porque ele vai ser o versículo chave do nosso estudo de hoje. 1 João capítulo 2, versículo 16, que diz assim: porque tudo que há no mundo, a concupiscência da carne, ou seja, o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, não vem do Pai, não é de Deus, não é do Pai, mas do mundo. Amém? Eu quero ler com você agora o texto que nós vamos trabalhar nessa noite, para compreender o tipo de batalha que nós temos. Essa batalha aqui é uma batalha individual. Essa aqui é uma batalha que todo ser humano, principalmente os cristãos, aqueles que tiveram a consciência, as escamas dos olhos removidas, a lei moral de Deus entrou nos seus corações, no seu discernimento, precisa saber. E aqui o Senhor Jesus ele nos dá um gabarito. Aqui o Senhor Jesus ele deixa tudo à prova. Ele deixa todas as respostas para a gente. Mateus capítulo 4, a partir do versículo 1, que diz assim: então foi conduzido Jesus, foi levado Jesus pelo Espírito ao deserto. Esse Espírito aqui em maiúsculo é o próprio Deus, é o Espírito Santo, para ser tentado pelo diabo. A palavra tentado aqui, no original, é testado. Se fôssemos, se pudermos traduzir e trazer mais a fundo do original, é no sentido de teste. E tendo jejuado 40 dias e 40 noites, depois teve fome. E chegando-se a ele o tentador, no caso aqui é o diabo, é a primeira menção de Satanás no Novo Testamento, disse: se tu és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Ele, porém, respondendo, disse: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Então o diabo o transportou à cidade santa e colocou-o sobre o pináculo do templo e disse: se tu és o Filho de Deus, lança-te daqui abaixo, porque está escrito: aos seus anjos dará ordens ao teu respeito, e tomar-te-ão nas mãos, para que nunca tropeces em alguma pedra. Versículo 7, disse-lhe Jesus: também está escrito: não tentarás o Senhor teu Deus. Novamente, o transportou o diabo a um monte muito alto, e mostrou-lhe
todos os reinos do mundo e a glória deles, e disse-lhe: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Então disse-lhe Jesus: vai-te, Satanás, porque está escrito: ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele servirás. Então o diabo o deixou, e eis que chegaram os anjos e os serviram. Amém? Vamos entender aqui nessa noite o seguinte. Vamos entender o conceito, o significado da tentação. Vamos entender um pouquinho do processo do que o Senhor Jesus sofreu a respeito da tentação. E vamos aqui tentar entender, resolver, compreender quais foram essas tentações. Meus irmãos, essa aqui é uma oportunidade que nós temos para falar a respeito das nossas escolhas e as nossas atitudes. Isso aqui é muito importante, todo cristão precisa compreender isso. Antes de entrarmos aqui, eu quero só falar do CEPA rapidamente. O Centro de Estudo de Pesquisa Apologética, o CEPA, é um trabalho que nós temos na área da defesa da fé cristã. É um braço da teologia. Foi um chamado que o Senhor nos deu para que pudéssemos estar aí fazendo esse trabalho. Mas o que é apologética? Apologética é a defesa da fé cristã, mas não é atacando, irmãos, não é fazendo a crítica pela crítica, nada disso. É usando argumentos plausíveis, coerentes através da palavra de Deus e confrontando as mentiras de Satanás. Nós trabalhamos com dois ramos dentro da apologética. Trabalhamos com heresiologia, isso não é nome de remédio. Heresiologia é um estudo a respeito de seitas e heresias, grupos que têm uma cara de cristão, mas na verdade não são. Muitos grupos que dizem serem cristãos, mas não são. E trabalhamos na apologética acadêmica também, com ateísmo, ideologias, enfim, tudo aquilo que confronta, que ataca a veracidade, a verdade bíblica. Esse é um dos trabalhos que nós temos, e o Senhor ele tem nos agraciado, que entra também a questão da batalha espiritual. Pode passar, minha irmã, por favor. Mais um, nosso tema: tentação, a batalha por nossas escolhas e atitudes. Pode passar mais um. Tentação, meus irmãos. O que a gente precisa entender é o seguinte: nós vamos ver aqui um pouco, vamos entender. Lembra da passagem da desobediência do povo de Israel, quando é tirado do Egito? Irmãos, lembra dessa passagem? Quando o povo ele começa a murmurar, é desobediente, enfim. O que acontece ali? O povo fracassa. Ali nós temos um paralelo, uma semelhança dos 40 dias com aquele tempo que o povo passou no deserto. Nós temos também a semelhança do jejum que nós vamos ver do próprio profeta Elias e do profeta do Moisés. E qual que é a centralidade aqui? É a tentação. Porque o que o nosso meio cristão às vezes confunde muito com a questão da terminologia. O que é terminologia? O significado, a terminação das palavras. Tentação, sofrer tentação não é pecado. O pecado, meus irmãos, é ceder à tentação. Isso tem que ficar bem claro. E nós vamos entender, porque isso é algo constante nas nossas vidas. É algo que nós vamos lidar até o último segundo, milésimo das nossas vidas, enquanto estivermos ainda com consciência e sofrermos os ataques. Mas vamos ver que é o seguinte: o ataque que nós sofremos, esses ataques eles são internos, mas eles são externos também. Então precisamos compreender isso. Eu quero aqui trabalhar um pouco do significado. Tentação, pode passar mais um? Ixi, subiu? Ih, acho que está. Ele está ao contrário, não está? A invertida. Aí, tá bom. Glória a Deus. Glórias. Meus irmãos, o substantivo tentação significa literalmente teste, provação. Ou seja, provação e teste. Olha aqui, eu trouxe aqui só um bizuzinho para a gente entender.
O substantivo, ele significa, literalmente, é na prática, tá? Ser testado ou ser tentado. Então nós temos que entender essas diferenças, de ser um teste e de ser uma tentação. Sabe o que está acontecendo? Tem muita gente sendo levado, como o Senhor Jesus, para o deserto, para ser testado, e está confundindo com a tentação do diabo. Pode ser que no deserto nós vamos sofrer a tentação? Sim, óbvio que vamos. Mas, às vezes quem nos levou para lá foi o próprio Deus. A gente tem que compreender isso. O próprio Deus nos levou. Êxodo capítulo 17, versículo 7. Se você puder abrir a Bíblia comigo, quero ver rapidamente com você. Êxodo 17. Aqui vai falar, eu vou ler aqui rapidamente. Toda a comunidade de Israel partiu do deserto de Sim, andando de um lugar para o outro, conforme a ordem do Senhor. Acamparam em Refidim, mas lá não havia água para beber. Por essa razão queixaram-se a Moisés e exigiram: dê-nos água para beber. Ele respondeu: por que se queixam a mim? Por que colocam o Senhor à prova? Olha aqui, por que colocam o Senhor à prova? Porque estão testando o Senhor. Eles estavam fazendo isso. Se os irmãos voltarem um capítulo, alguns capítulos atrás, o Senhor já tinha dado tanta provisão. Se os irmãos verem as provisões que o Senhor já tinha feito, tirando esse povo do Egito e dando provisão, e o povo continua aqui, murmurando, com ingratidão. E aí continua, e tem um detalhezinho que a gente precisa entender aqui, bem interessante, versículo 13. Mas o povo estava sedento e reclamou a Moisés: por que você nos tirou do Egito? Olha só, eram escravos no Egito. É tirado, o Senhor vai lá e resgata esse povo. Foi para matar de sede a nós, aos nossos filhos e aos nossos rebanhos? Aqui um detalhe no versículo 4, Então Moisés clamou ao Senhor: que farei com este povo? Ele não falou assim, o que eu farei com o seu povo? Está vendo? Eu não falo, o que eu farei com o seu povo? Como nós vemos várias passagens da Bíblia, o Senhor se referindo, os profetas se referem assim ao povo de Deus, mas aqui é no sentido de distância, porque estão em desobediência, um povo duro. Lembra que a Bíblia se refere ao povo de dura cerviz, né? Os irmãos já viram essa menção na Bíblia, essa referência? É no sentido que de cervical, não se dobra. É um povo que não se dobra. Tem muito crente assim com a cervical, com a coluna totalmente intacta, mas qual sentido espiritual, de não se dobrar para Deus, de não se curvar diante da glória, da majestade, da misericórdia de Deus, da graça de Deus. A gente precisa entender isso também. Aí ele diz assim, eu já vou pular aqui para o versículo 7. E chamou aquele lugar de Massá e Meribá, porque ali os israelitas reclamaram e puseram o Senhor à prova, dizendo: o Senhor está entre nós ou não? Olha só, aqui nós vemos no vocábulo hebraico, Massá significa tentação e provação, e Meribá quer dizer contenda. Isso. E Meribá quer dizer contenda, rebelião. Aqui é no sentido de rebelião, é nesse sentido. Pode passar mais um. Precisamos entender também que muitas vezes, como eu havia dito, a provação, o teste, é um teste. E isso nós vemos em várias passagens do Velho Testamento. Se os irmãos fizerem uma leitura em casa, anote aí, Êxodo capítulo 22, leia inteiro, quando Abraão ele é testado por Deus, para quê? Lembra do sacrifício que Deus pede o seu filho Isaque? Os irmãos lembram disso, dessa passagem? Se não conhece, leia capítulo 22 de Gênesis. Qual que é a finalidade desse tipo de teste? Diferente desse teste que aconteceu nessa cidade, nesse lugar que ficou chamado Massá e Meribá. Esse teste, como Abraão passou e eu e você vamos passar muitas vezes, que é proporcionado pelo próprio Deus, esse teste aqui tem a finalidade de revelar ou desenvolver
o nosso caráter. Pode passar mais um. Essa é a finalidade, de desenvolver, forjar, formar o caráter do homem, da mulher, do jovem. Precisamos entender isso. É um alicerce, é um desenvolvimento, é um crescimento que nós temos. Pode passar mais um? E hoje o nosso objetivo é prevenir as consequências das tentações. É melhor prevenir do que o quê? Remediar, do que remediar. Não é assim que não temos esse ditado? Pode passar mais um, irmão. A tentação de Jesus, meus irmãos. Os irmãos lembram, na aula passada, quando eu falei que Jesus Cristo ele tem uma natureza, aquilo que nós chamamos de união hipostática, que significa o quê? Que Jesus ele é 100% homem e Jesus ele é 100% Deus. Ele tem as duas naturezas. Jesus, ele tendo as duas naturezas, estando aqui, porque ele não se faz homem, ele não se fez homem, Jesus se tornou homem, ele desceu o coração dele dos céus para nos alcançar. Ele fez aquilo que somente Deus, porque ele é Deus. Lembra que eu expliquei o conceito de trindade? Um só Deus, que se manifesta em três pessoas distintas: Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, mas é um em essência. Lembra disso? Não são três deuses. Se entendermos que são três deuses, nós vamos cair em outras religiões, em outro conceito como politeísmo, poli de vários. Não, nós cremos num Deus monoteísta, de mono, de único, um só Deus, mesmo se manifestando em três, é um. E nessa perspectiva, Jesus, ele é Deus, sim, mas quando ele se limita no exercício do seu ministério terreno, nós vamos entender aqui, inclusive, a lição que Jesus nos dá, o porquê. Muitas pessoas vão te perguntar: você não foi, vai ser indagado. Não, mas como que pode? Jesus, Deus, e sofrer essas coisas que ele sofreu, passar por isso que ele sofreu, passar por que ele passou. Quer um exemplo? Existe um grupo que bate de porta em porta nas casas. Não sei se os irmãos conhecem. Antes era de domingo pela manhã, que acordava todo mundo. Os irmãos conhecem o Testemunho de Jeová? O grupo Testemunho de Jeová, eles não acreditam na deidade, na divindade de Jesus. Eles acreditam que Jesus foi o primeiro ser criado. Não, Jesus não foi criado. Jesus, eu vou dar um exemplo. Esse celular aqui, eu como homem, o pastor, os irmãos, nós podemos criar um celular? Criar, fazer ele existir? Podemos. Podemos criar um copo, podemos criar diversas coisas, não é assim? Mas esse celular, ele tem a minha natureza humana? Tem? Agora, a minha filha, se eu tiver uma filha com a Cris, é que nós temos três, mas foi antes do casamento, e nós juntamos a prole e resolvemos nós não temos filhos, né? Mas se eu tivesse um filho com a Cris, o nosso filho tem a mesma natureza humana? Tem. Olha a diferença de ser criado e ser gerado. Jesus Cristo, ele foi gerado. Jesus, ele não foi criado, ele foi gerado por Deus. Essa é a diferença. Só que a concepção foi uma concepção totalmente diferente. Foi virginal, ele é imaculado, puro, limpo, santo, Deus Todo-Poderoso. Não há pecado, não habita maldade, nada disso em Jesus. Essa é a diferença. Jesus é Deus. Isso tem que estar convicto no coração do cristão. O cristão tem que entender. Quer analisar uma igreja, quer analisar um grupo herético, um grupo que não está seguindo um conceito bíblico, analise a cristologia desse lugar. Analise quem é Jesus Cristo, quem eles estão pregando acerca de Jesus. Jesus Cristo é o alvo de todos esses grupos. Se os irmãos perceberem, todas as seitas, elas vão fazer, se o pastor quiser eu posso trazer futuramente um estudo desse, mas eles vão fazer isso, eles vão subtrair algo de Cristo, ou eles vão multiplicar, ou então eles vão adicionar, ou então eles vão dividir. A gente usa as operações da matemática para explicar isso, e eles fazem isso. Então tem essa convicção.
E tem agora a resposta, por que Jesus passou por esse tipo de coisa. A gente precisa entender, por que ele passou? Por que Jesus passou, já que ele é Deus? Não é assim que dizem? Não sei se você já sofreu isso, mas vai sofrer um dia, vai escutar um dia. As pessoas, elas vão te indagar. Pode passar mais um? A tentação de Jesus no deserto é o primeiro acontecimento registrado de sua história, depois do batismo por João Batista no Rio Jordão. Se os irmãos fizerem uma releitura do capítulo 3, os irmãos vão ver, lembra a passagem que João está batizando as pessoas, e quando Jesus aparece, o que ele fala? Eu vou batizar, parafraseando, como que eu vou batizar o Senhor, né? Eu não sou digno nem de desamarrar as suas sandálias. Ele passa pelo batismo também. Peraí, mas para quê? Para que Jesus passa pelo batismo? Vão te perguntar, já que ele é Deus, para quê? Quando Jesus é batizado, logo em seguida, acontece o que? Ele vai passar por esse teste. Pode passar mais um? Levado ao deserto. Meus irmãos, o deserto é um lugar onde os seres humanos percebem a grandeza de Deus e a fragilidade humana. É bom demais ir para o deserto, sabia? Sabe qual é o problema? O problema é que existe uma teologia ou uma ideia no nosso meio evangélico chamado triunfalismo, que nós temos que vencer sempre e não podemos perder. E aí é um braço de uma outra teologia que foi criada por Satanás, chamada teologia da prosperidade. Não estou dizendo que o crente não pode ser próspero. Pode. Mas o que essa teologia prega? Que você tem que ser 100% bem financeiramente, porque Jesus é na tua vida. Se você tiver dinheiro é porque Deus está na sua vida. E você não pode pegar nenhuma gripe. Você tem que ser 100% saudável, porque senão o diabo está fazendo o que quer na sua vida. Meus irmãos, nem todo mundo que é próspero materialmente é abençoado. E pobreza não é sinal de maldição. Tem muita gente que não é bem financeiramente, mas é cheio do Espírito Santo de Deus. Pode ter certeza. Está cheio do Espírito Santo. É bênção de Deus. O dinheiro, a maioria, quem detém a riqueza no mundo é crente? Claro que não. É ímpio. Então a igreja precisa entender isso. Você não tem que ser avaliado e analisado a sua espiritualidade pelo que seu bolso pesa, de jeito nenhum. Isso é um erro. Essa ideia, esse triunfalismo, essa necessidade do crente vencer sempre, você não pode perder, tem que vencer, tem deixado muita gente frustrada, tem deixado muita gente arrebentada, decepcionada. Demais, não é, pastor? Quantas pessoas a gente cuida no dia a dia, que vem até nós, ou aliás, aqui o Senhor coloca nos nossos caminhos para a gente cuidar, porque está decepcionado, porque não, mas é porque me prometeram isso e aquilo, porque estão convencendo de forma política as pessoas, tentando convencer de forma política. E aqui nós vemos o seguinte, que o deserto, ele é um lugar que o crente pode passar e deve passar sim. Grandes homens de Deus foram formados, em qual lugar? No deserto. Elias é um exemplo, o próprio Moisés é um exemplo. Meus irmãos, às vezes, não caiam na besteira de achar que você está voltando para aquele lugar que você saiu, e você está regredindo, não. Às vezes Deus está te levando para aquele lugar, sabe por quê? Porque você já tem propriedade para ir lá e resgatar, alcançar aquele que ainda não veio para Deus. Quando Deus ele te leva para um lugar da onde você saiu, não é porque você regrediu na vida, não, é justamente o contrário. Muitas vezes é porque o Senhor está mandando você ir até lá, porque eles precisam ouvir a verdade do Evangelho. A gente precisa entender isso. Pode passar mais um? Meus irmãos, não dá para saber o lugar exato que Jesus foi tentado. No caso, o diabo tentou, e o teste que ele passa foi pelo próprio Deus. Mas não dá para saber o local, o lugar exato, foi aqui, não. Mas existe aí uma concordância entre os estudiosos de que foi literal, existiu. Não foi uma visão que Jesus teve.
Não é algo como alguns acreditam aí, é algo simbólico, visionário, subjetivo, não. Aconteceu, e pode ter certeza que foi o próprio Jesus que relatou para os discípulos. Foi algo que ocorreu, foi uma tentação real. A tradição posterior indica o Monte da Quarentena, a oeste de Jericó, onde foi construída na encosta de uma montanha uma igreja no século VI. Eles acreditam que provavelmente fica nesse local. Dá para saber o local. Esses dias eu vi um vídeo de um pastor, ele mostrando o lugar, mas não o ponto exato. Então, ocorreu. O que a gente precisa entender é que foi algo que existiu, foi na prática. Pode passar mais um? O jejum. O jejum de Jesus. A narrativa de Mateus diz que Jesus jejuou 40 dias e 40 noites. Olha só, e depois teve fome, como homem. Jesus Deus, mas ele estava ali na condição, no exercício da sua autolimitação, para cumprir, para fazer o seu ministério terreno. Ele sofreu as consequências como homem. Só que não caiam na besteira de entender algo que um outro grupo sectário. Eu só não vou, quando o pastor quiser dar um estudo, a gente supõe os números direitinho. Mas existe um grupo que inclusive tem televisão, tem canal de televisão, é muito grande, muito forte, que muita gente acha que esse grupo é cristão. Eles acreditam numa heresia de perdição, porque existem dois tipos de heresia, meus irmãos. Uma heresia, por exemplo, que não é de perdição. Vou dar um exemplo. Já ouviram falar na hóstia? É uma heresia. Aquilo não é bíblico. Você não tem fundamento bíblico. Tudo que nós vamos fazer, nós temos que entender que a Bíblia é a nossa única regra de fé e prática. A Bíblia falou, está falado. Mas esse tipo de heresia não é uma heresia de perdição. O que é uma heresia de perdição, Bruno? Não acreditar, por exemplo, na divindade de Jesus. E o pior, esse grupo que eu estou me referindo, eles chegam ao ponto de dizer, no caso a profetisa desse grupo, que Jesus, ele tinha pecado. Isso é um erro. Jesus nunca teve pecado. Isso é heresia de perdição. É um absurdo. Mas quando Jesus ele se autolimita, ele sofre, ele passa por tudo isso que nós passamos, é justamente para quê? Por conta da identificação com o homem, para mostrar o seguinte: eu sou um Deus que eu sei exatamente o que vocês passam, eu sei exatamente cada dor, cada sofrimento, cada angústia. Eu conheço vocês na prática. Se você for para Buda, primeiro que no budismo você nem existe, porque quando você vai se elevando tanto no budismo, vai chegar uma hora que você vai virar um só com o espírito de luz que eles acreditam. Mas na verdade você nem existe, porque eles negam tanta matéria. Essa matéria aqui é igual um grupo chamado Seishonoye. Eles não acreditam na existência da matéria. Olha só a loucura. Não precisa nem usar droga, viu, irmãos? Às vezes as pessoas elas piram. Existem grupos como o Seishonoye ou então o budismo. Eles vão ensinar que isso aqui que nós estamos fazendo aqui, isso aqui, essa matéria aqui, não existe. É uma ilusão. O dia que a menina falou isso para mim lá no Tucuruvi, eu dei um beliscão nela. Ela, ai moço, eu falei, ué, você não existe? E como é que ficam os nossos sentidos? Tato, olfato, paladar, audição. Nós sentimos, não é assim? Nós temos os sentidos. A matéria existe sim. Só que aí tem um outro problema. Tem uma outra heresia chamada gnosticismo, que foi o que os discípulos combateram bastante na época, principalmente dos apóstolos, que eles negavam totalmente a matéria, dizendo que a matéria é 100% má, e a gente não nega isso, até porque a gente sabe quando alimenta demais a carne, para onde que vamos parar. Porém, o que faz o problema não é a carne em si, isso que nós temos que entender.
O problema é a nossa natureza, que é uma natureza espiritual que está doente, enferma. Nós carregamos algo desde que viemos. O que? O pecado. A nossa natureza é inclinada, pecaminosa. Outra coisa que a gente tem que entender. Para entender isso aqui, nós temos que entender quem nós somos. Lembra que eu falei um pouquinho da nossa natureza na outra aula? Quem nós somos como seres criados. Nós somos seres que lá no início foi criado tudo muito bom, lembra? Se vocês verem, principalmente os relatos de Gênesis 2, até chegar em Gênesis 3, tudo Deus fez muito bom, foi assim? Mas Deus deu uma coisa lá no Éden, chamada livre-arbítrio. Para quem? Para Adão e Eva. E eles tiveram aquilo que os estudiosos chamam de aliança das obras, a possibilidade que nós não temos hoje, mas eles tinham, de obedecer e não pecar. Não é assim? Entra através da desobediência o que? O pecado. A maior catástrofe da humanidade, o evento mais terrível, o evento mais desastroso da história da humanidade ocorreu no Éden, quando o pecado ele entra na humanidade. Só que o que a gente precisa entender? Porque tem crente que eu já vi falando assim, ó, se eu estivesse lá, não faria isso não. Está amarrado. Será, crente? Será, meu irmão? Será, minha irmã? Faria sim. Sabe por quê? Quem que foi que colocou Adão lá? Quem foi? Quem criou Adão? Hã? Quem criou Eva? Espera aí. O presidente do Brasil não representa a nação? Quer dizer então que eles representaram quem? A humanidade, Adão e Eva. A vontade de Deus é boa? É o quê? Boa, perfeita e agradável. Então, Deus ele colocou representantes à altura da humanidade. Só que, se ele criasse seres autômatos, o que é isso? Seres que não pudessem pensar, sentir, ter vontade, era melhor ele ficar com os animais. Mas porque ele deu essa possibilidade, e quando alguém te indagar, quando forem te criticar, mas por que então aconteceu isso? Por que Deus existe e o mal existe também? Entrou o pecado. Você diz o seguinte: porque Deus é amor. Como assim Deus é amor? Porque o amor dá o direito de escolha para o outro. Deus ele fez isso em amor. Por ser amor, ele deu o direito de escolha para Adão e Eva. Mas eu e você, nós já nascemos pecadores. A nossa natureza, quando acontece isso, nós saímos da aliança das obras e entramos em um conceito chamado depravação total. Eu só quero ler isso aqui com você, que eu deixei separado. Um homem chamado John Wesley. Alguém já ouviu falar nesse homem? John Wesley, grande homem de Deus. Pense, se vocês puderem comprar tudo dele, compre, muito bom. Bênção de Deus, homem muito usado por Deus. Olha o que John Wesley escreveu: a atual condição espiritual da humanidade, considerada a parte da graça de Deus, é adequadamente descrita como tenebrosa e desanimadora. Ele diz assim: o homem por natureza é repleto de todo tipo de maldade. Ele está perguntando, é vazio de todo bem? Se perguntando, aliás, para ele mesmo. É totalmente caído? Sua alma está totalmente corrompida? Ou, para fazer o teste ao contrário, toda a imaginação dos pensamentos do seu coração é só má continuamente? Admita isso, e até aqui você é um cristão. Se você negar isso, você ainda é um pagão. Meus irmãos, nós precisamos entender uma coisa. A nossa natureza, lembra que Jesus fala que do coração procede toda a malignidade, os homicídios? Já viram essa passagem? O pastor lembra dessa passagem? Eu não lembro. O pastor lembra? Eu não lembro de cabeça. Eu acho que é em Gálatas, né? Fala em Gálatas, é? Maldade, malignidade, os assassinatos, os homicídios. Meus irmãos, a nossa natureza ela tem uma inclinação para o erro. Meu sobrinho estava em casa hoje, um bebezinho de 9 meses. Está com 9, né, amor? 9 meses. Ele
E as coisas que não pode, ele vai já no piloto automático, vai fazer. O ser humano, ele tem o problema que nós vemos muito sério. Você quer evangelizar alguém na rua e você saber se ela conhece, se ela entendeu o evangelho ou não, faça essa pergunta para a pessoa: se você morresse hoje e você estivesse diante de Deus e Deus perguntasse para você assim: por que eu devo deixar você entrar no céu? O que você falaria? A maioria das pessoas, sabe o que elas respondem? Estou falando como experiência na prática: porque eu fui uma boa pessoa. Meus irmãos, esses lampejos de bondade que nós temos, isso é porque a graça de Deus ela ainda está no mundo. Enquanto a manifestação do Espírito Santo estiver no mundo, ainda temos esses lampejos de graça. E olha o que Deus faz. Por que você acha que nós temos mesmo não sendo, você vê muita gente que não é da igreja, que não é convertido, mas quando acontece algo como aconteceu em Brumadinho, essa catástrofe, os irmãos viram, movimenta o mundo todo. Porque você imagina se Deus permitisse que só o pastor Davi, aqui no bairro, só vou pegar só o João Amar, tá? Eu não vou pegar São Paulo, Brasil. Imagina só o pastor Davi, aqui, é João Amar aqui esse bairro, né? Só ele recebesse toda a carga de malignidade, ele recebesse tudo aquilo de mal, e ele segurasse sozinho. O senhor aguentaria, pastor? Não vou nem falar do bairro, vou falar da igreja. Todos os membros aqui, fosse tudo para o pastor, o que aconteceria com ele? Ele não suportaria. Imagina se cada um de nós fôssemos assim. Deixa eu só te dar uma sugestão aqui, porque conselho a gente não dá, né? Dizem que dá, mas não. Quando o seu corpo começar a exteriorizar alguma coisa, quando você já não come direito, não dorme direito, quando começa a acontecer algumas coisas com você, o seu corpo começa a falar, é sinal que você precisa compartilhar isso. A gente não aguenta, a gente não suporta, a gente precisa compartilhar. Lá em Tiago fala assim, fale, né, os seus pecados uns com os outros. Não é para você pegar o microfone aqui e vir aqui, eu sou isso, não. Compartilhe os seus pecados uns com os outros. Aí fala assim, para que vocês sejam curados. É cura. Precisamos de conversar. Pega aquela pessoa que você confia, que Deus colocou na sua vida, que você tem afinidade, um líder, né? Uns líderes de Deus, pessoas que você pode compartilhar, que vai te dar um conselho espiritual maduro. Mas voltando, mais um, pode passar, senão eu não vou entregar no tempo, pastor. Mais um. O verbo grego nesteuo, que é jejuar, significa literalmente abster-se de alimento. Jesus, ele não se alimentou mesmo, ele ficou sem alimento totalmente. Pode passar mais um. Como que aconteceu essa tentação? Agora é o ponto-chave. Guarde isso no seu coração, a sua mente, guarda na mente principalmente, porque isso aqui, meus irmãos, é muito importante. Aqui são as áreas que o ser humano mais sofre. Pode passar mais um. E ele vai sofrer, aqui no caso, pelo tentador. Quem que é o tentador? Satanás, é aquele que induz a práticas que contrariam as leis de Deus, né? Satanás é o tentador. Ele, na verdade, ele é o agente. Ele vai estimular a tentação. Mas ele vai estimular a tentação. Mas espera aí, ele estimula a tentação e eu sou obrigado a cair nela? É aí que está. Outra coisa, a gente tem que parar com uma coisa chamada síndrome adâmica. O que é isso? Que eu sempre despejo a minha culpabilidade no outro. E até as pessoas que não querem assumir a sua responsabilidade acabam falando que tudo é o diabo. Lembra que eu falei semana passada disso? Eu dei um trupicão ali, está amarrado Satanás. Não, eu preciso às vezes trocar o óculos, estou ruim. Às vezes você vê, irmão, está muito nervoso no trânsito, o diabo me fechou. Não foi o diabo que fechou. Você que não está dirigindo direito, você que não está tendo os frutos do Espírito, lá de Gálatas 5, mansidão, sabe? Longanimidade, bondade. Meus irmãos, não, mas aquele homem está com o diabo. Mas o que você está fazendo para ganhar esse homem para Deus? Qual que é a sua postura cristã? Porque
Eu não prego o evangelho no mundo falar. As pessoas têm que enxergar Cristo na minha vida. Eles têm que enxergar Jesus. Fala, peraí, eu tenho sede. Por quê? Porque essa pessoa é diferente. Não estou dizendo que você não vai se irar, não estou dizendo que você não vai errar, não estou dizendo que você não vai pecar, sim. Mas um cristão, ele sempre retorna. O cristão reconhece. O cristão volta para os pés de Jesus. A gente precisa compreender isso. Mas vamos lá para as tentações. E aqui está a chave do negócio. A tríplice tentação. Por que tríplice? De três. Três áreas que Satanás ele mais atua. Pode passar, por favor. A primeira das três últimas tentações. Versículo, veja comigo. Eu quero mostrar para você na Bíblia. Vamos juntos. Lá em Mateus 4. Volta lá para Mateus 4. Lembra que eu falei lá o primeiro versículo que eu li? Lá de 1 João capítulo 2, versículo 16. Porque tudo que há no mundo, o desejo dos olhos, o desejo da carne e a ostentação, a soberba da vida, não provém de Deus, do Pai, mas do mundo. Não é isso? Só fazer uma observação. Quando a Bíblia fala lá, quando a Bíblia fala desse mundo, no sentido que ela está falando de 1 João capítulo 2, está falando do sistema, que através do sistema atua uma malignidade. É nesse sentido. Porque em João capítulo 3, versículo 16 fala o quê? Que Deus amou ao mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha. O que a gente precisa compreender? Que o que vale, meus irmãos, é o contexto da Bíblia, tá? Nunca caia no erro, como algumas seitas caíram, inclusive, de tirar o texto do contexto. Por exemplo, a mesma palavra que você vai encontrar no grego, dependendo do contexto, ela vai ser no sentido de prova, né? Um teste proporcionado por Deus, ou a tentação que é proporcionada por Satanás. Mas lembre-se que Deus ele não vai tentar você a pecar. Não. Quem vai fazer isso é Satanás, não é? Agora, eu preciso entender qual é o contexto que está sendo dito. Por exemplo, a mesma palavra para espírito é pneuma. A mesma palavra pneuma, ela é para espírito, sopro e vento. Imagina Jesus na cruz, ele vira e fala assim: Pai, nas tuas mãos entrego o meu sopro. Ficaria estranho? Ou o meu vento? O que ele fala? Pai, nas tuas mãos entrego o meu espírito. Por quê? A mesma palavra, ela tem três significados. O que vai determinar então o que é correto? O contexto. Então a gente tem que ler o texto todo para compreender o contexto. Eu sei que isso aqui é uma coisa que a gente usa demais, tá? Eu não quero ser chato teologicamente, nada disso, mas existem coisinhas que a gente precisa compreender e ler. Peraí, é isso mesmo que a Bíblia está falando? Então assim, leia o contexto todo. Leia. Tem muita coisa que a gente pode aplicar, claro que pode. O conceito daquilo. Por exemplo, as pessoas acham que quem veio para matar, roubar e destruir? Quem? Mas é isso que o texto está falando? Vocês já leram João 10? Não está falando do diabo. Ali está falando de falso profeta. Ali está falando de falsos pastores. Pessoas que direcionam de forma errada o rebanho. Leia João capítulo 10. Mas você pode usar o conceito. Qual conceito? Quem que proporciona morte, roubo? O diabo, não é? Aí sim. Mas se você for ver no texto, não é o diabo ali. Pode ser através da atuação maligna, mas não é o diabo. Então é isso que eu estou dizendo. A Bíblia fala assim, ó: meu povo perece por falta do quê? Conhecer. Muita gente no nosso meio é enganada, principalmente por seitas, porque não lê Bíblia. Tem que ler, meus irmãos. Não estou dizendo que você tem que ser teólogo, não estou dizendo que você tem que ser mestre, nada disso. Deus ele vai te usar exatamente como você é. Mas tem que ler uma vez na vida a Bíblia de capa a capa, gente. Uma vezinha.
Mas comece lendo os 4 evangelhos, é uma sugestão que eu dou. Leia os 4 evangelhos primeiro. Depois, vai pegando ajuda, converse com os líderes, pastores, os irmãos que podem te auxiliar, para você compreender. Faça um plano anual, de leitura bíblica. Um planinho anual. Faça, é importante, conhecer a Bíblia. Mas vamos voltar aqui para a tentação. Primeira área que Satanás ataca. Versículo 13, leia comigo. O tentador aproximou-se dele e disse: se és o Filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Olha só, ele não está duvidando que Jesus é o Filho de Deus. Aqui, se a gente trouxesse do original, quando eu falo do original, é das línguas originais, tá, irmãos? É como se ele estivesse falando assim, já que tu és, já que você diz ser, mas não é duvidando, é querendo pôr Jesus à prova de que é. Por quê? Porque se os irmãos voltarem no capítulo 3, aqui no versículo 17 do capítulo 3, quando Jesus, assim que Jesus foi batizado, saiu da água, naquele momento o céu se abriu e ele viu o Espírito de Deus descendo como pomba e pousando sobre ele. Então uma voz dos céus disse: este é meu Filho amado, em quem me agrado. Olha só, o diabo sabe, ele sabe, o próprio Deus declara isso, o diabo sabe. Lembra que eu expliquei que o diabo ele não é como Deus, semana passada? Que o diabo não é onisciente, onipotente, onipresente, que o diabo ele não tem esse poder que muita gente está atribuindo, mas aqui ele soube, porque o próprio Deus declara aqui, deixa isso bem claro. Só que ele faz o quê? Essa tentação, ela tem como objetivo de uma investida diabólica de incitar, de induzir Jesus a usar os seus poderes em benefício próprio. Eu pergunto para os irmãos o seguinte, não precisa levantar sua mão não, mas quem leu aqui já o Velho Testamento, alguma vez na Bíblia vocês viram Deus, a Bíblia fala que Deus transformou pedra em pão? Alguém já viu? Será mesmo que Jesus ele faria aquilo que o Pai nunca fez? Será mesmo que Jesus ele ia usar os poderes dele? Porque Jesus ele naquele momento ele tinha poder. Ele ia usar em benefício próprio? Jamais Jesus faria isso. Sabe por quê? Porque ele tinha algo para ensinar para mim e para você. E está aqui, o que ele faz? Jesus ele sofre essa tentação. Gente, ele estava 40 dias sem comer, 40 dias e 40 noites jejuando. Uma coisa que eu quero observar aqui é que é o seguinte: quem que a Bíblia diz que jejuou também assim? Foi Moisés, né, pastor? 40 dias, não foi? Foi Moisés e Elias, né? Os dois também fizeram 40 dias e 40 noites. Isso não é uma doutrina, tá, irmãos? Pelo amor de Deus, não estou dizendo que não tem que jejuar, porque para a batalha espiritual tem que ter jejum também, tem que ter. Agora, tem gente que tem problema de saúde, pelo amor de Deus, e às vezes é um diabetes, às vezes a pessoa tem um problema sério e não pode jejuar 6 horas, não pode jejuar 12 horas, e aí cai nessa besteira de não consultar, porque é o seguinte, a Bíblia fala que nós somos tricotomia, ou seja, corpo, alma e espírito. Você tem que cuidar do teu corpo também. Embora eu estou desobediente, eu preciso melhorar. Agora eu vou cortar um refrigerante, que o bicho pegou. Tem que se cuidar, gente. Agora, se você de repente, por uma orientação médica, não pode, você não faça. Não entre nesse conceito, nesse conceito errado, errôneo, de repente ir no embalo de alguém. Tem que jejuar? Não, acho que tem, gente. Estou dizendo que não tem. Mas veja as suas limitações. Isso não é uma doutrina. Espera aí, vou fazer um jejum poderoso, 40 dias e 40 noites. Aí entra definhando, aí não adianta orar por você. Aí dá uma anemia, dá um problema mais sério, né, pastor? É muito sério isso. A gente já viu problemas assim na igreja, então tem que tomar cuidado. Mas olha só, aqui, Jesus ele sofre a primeira das tentações. Ali, eu até marquei, deixei ali, é a concupiscência da carne, o desejo da carne. Pode ir para a segunda, por favor. A segunda tentação, no versículo 5, que diz assim:
Então o diabo levou a cidade santa, colocou-o na parte mais alta do templo e disse: se és o Filho de Deus, joga-te daqui para baixo, pois está escrito: ele dará ordem aos seus anjos e a seu respeito, e com as mãos eles o segurarão, para que você não tropece em pedra alguma. Olha o que o diabo fez. Primeiro, ele tentou pela carne, não foi? Ele atacou pela carne. Depois, ele leva a Jesus e mostra. Atacou o que? Desejo dos olhos. Só que, olha o que o diabo faz. Ele usa uma passagem bíblica para argumentar com Jesus. Porque quando ele fala assim, pois está escrito, a ele dará ordem. Sabe que passagem é essa aqui, meus irmãos? Isso aqui é Salmo 91, versículo 11 e 12. Meus irmãos, o diabo ele distorce as escrituras. O Satanás ele faz isso, ele mente. Por isso que você tem que conhecer. Conheça a palavra de Deus. Fala: Senhor, me dá discernimento da tua palavra. Não é conhecimento teológico, mas se você tiver o chamado, amém, vista. Mas o diabo ele distorce as escrituras. Mais uma, para fechar. A terceira tentação, versículo 8. Leia comigo. Depois o diabo o levou a um monte muito alto e mostrou-lhe todos os reinos do mundo e seu esplendor. E lhe disse: tudo isto te darei se prostrado me adorares. Gente, aqui ele usou a soberba da vida, a ostentação das coisas. Olha o que o diabo fez. Agora, corre comigo lá em Gênesis, capítulo 3. Gênesis 3, versículo 6. Gênesis 3, versículo 6. A primeira tentação, o objetivo do diabo era o quê? Era induzir Jesus a usar os seus poderes em benefício próprio. A segunda tentação, o objetivo era induzir Jesus a tentar o Pai, a persuadi-lo a um ato de vaidade. Imagina? Através do quê? Dos olhos. E a terceira tentação, que foi o último ataque, era induzir Jesus a se apoderar do domínio do mundo de forma ilícita, por meios ilícitos, ilegais, não conforme a vontade de Deus, conforme o querer de Deus. Aqui está o segredo, para mim e para você. Está aqui. Versículo 6 diz assim: quando a mulher viu, não é isso? Que a árvore parecia agradável ao quê? Ao paladar, a sua carne, era atraente ao quê? Aos olhos, e além disso, desejável para dela se obter conhecimento, discernimento. Lembra que Satanás ele fala para a mulher? Aqui versículo 4. Disse a serpente: certamente não morrerão, porque ela falou: eu não posso comer do fruto, estou proibido. Não é isso que ela falou? Que Deus deixou bem claro? Não é para comer do fruto proibido, não é para comer, porque certamente morrerão. Aí olha o que o diabo fala: certamente não morrerão, versículo 4. Deus sabe que no dia em que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. O diabo ele queria ser igual ou superior a quem? A Deus. Lembra que eu mostrei a queda de Satanás? O orgulho. Meus irmãos, Eva e Adão, eles caíram nas três tentações. Porque o diabo ele usa essas três áreas nas nossas vidas. Ele conhece eu e você melhor do que você imagina. Porque ele já ataca dessa forma desde o início. Eu vejo, eu sinto, eu coloco em prática, é automático. Eu vejo, eu sinto, eu vou sentir, eu vou praticar. É assim que funciona. Lembra quando Davi, ele cai em adultério, ele se aposta da mulher de Urias? Ele primeiro viu, não foi isso? Ele viu Batseba,
Ele viu aquela mulher. Essa é a maior estratégia que Satanás tem. Ele vai usar essas 3 áreas: o desejo dos meus olhos, aquilo que satisfaz a minha carne, e a ostentação, poder. E ele é o enganador. Satanás, ele está enganando. Por quê? Olha só o que a Bíblia se refere a ele com os seguintes termos. Novo Testamento: Satanás é o Deus desse século, o príncipe das potestades do ar, os príncipes das trevas desse século, as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, e todo mundo jaz no maligno. Satanás, ele não tem nada para ninguém. Satanás, ele tem engano. Satanás, ele só quer aparência e engano para as pessoas. Deus não está oferecendo riqueza na Bíblia para ninguém. O único que oferece, você acabou de ver aqui: tudo isto te darei se o quê? Se prostrado me adorares. Deus não fica aí, olha a bênção, toma a bênção, olha a bênção. Não estou dizendo que Deus não pode te abençoar. Se Ele quiser, se Deus quiser curar, Ele cura. Ele é Deus, não é assim? Mas tudo que Deus faz tem que ter propósito. Deus não vai fazer nada sem propósito. Ele vai me dar riqueza sabendo que eu vou virar um demônio, será mesmo? Jamais. Meus irmãos, o diabo ele não está preocupado em você ficar pobre, não. O diabo não está preocupado em você viver na miséria, não. Se ele puder te fazer rico, ele vai fazer. Se ele puder te enriquecer, ele vai te enriquecer. E não estou dizendo que você não pode ser, claro, desde que seja de Deus, desde que a riqueza venha de Deus, a prosperidade seja divina. Por quê? Porque ele vai te abençoar para você ser um abençoador. Mas por que Satanás ele pode te enriquecer? Porque ele quer te desviar moralmente. Ele quer que você seja adúltera, mentiroso, que você fique na fornicação, que você não saia dos vícios. Por que isso? Porque ele sabe o final dele. Satanás sabe para onde vai. Satanás vai ser lançado no lago de fogo. Satanás vai para o inferno. E infelizmente muita gente está indo a passos largos para o inferno. Por quê? Porque Satanás já cegou o entendimento das pessoas. Satanás já iludiu. Ele está usando o engano, a mentira, uma falsa aparência daquilo que é bom. Larga aquilo que te afasta de Deus, pelo amor de Deus. Eu não ia dar essa aula hoje, viu, pastor? Eu já estava com outra aula preparada, mas Deus não foi? Deus falou forte no meu coração: tem que ser essa. Sabe por quê? Porque esse pode ser minha última aula. E se Deus me mandou aqui para falar isso, é porque alguém precisa ouvir, sim. Tem que largar aquilo que está te fazendo pecar. E olha só, Jesus não fala assim: se a tua mão direita te fizer pecar, ora pela sua mão. Ele fala isso? O que Jesus fala? Arranca. Bruno, você está querendo dizer então que eu tenho que cortar minha mão, ou cortar meu olho, arrancar fora? Não. Jesus está falando de uma amputação radical. Sabe o que significa? Se eu estou pecando no WhatsApp, vendo vídeos pornôs, se eu estou pecando falando com aquele homem que eu não devo falar, ou com aquela mulher que eu não devo falar, se eu estou errando no meu trabalho, porque eu estou correspondendo aos olhares, não, mas ela não para de olhar para mim, ele não para de olhar para mim. Ué, se você sabe é porque você está olhando também. É verdade. Se aquele dinheirinho que não passava já está passando e não está te fazendo mal nenhum, aquele gato, aquela pirataria, tem que começar a largar tudo. Tem que oficializar esse relacionamento. Tem que voltar lá atrás e pedir perdão. O inferno é real. A nossa luta é essa aqui. É uma batalha constante. E Jesus ele fez o quê? Eu vou deixar para vocês as armas para vocês lutarem. Porque eu não sou um Deus distante, não. Eu sou um Deus que desceu do céu para te alcançar, porque eu te amo. Jesus, ele sofreu tudo que sofreu por ter uma autolimitação, para nos ensinar essa lição. Aqui vocês vão conseguir, porque no mundo passareis o que é aflição, mas tem de bom ânimo, porque eu venci o mundo. O mundo na dignidade, ele está dizendo. E você
pode vencer isso, esse pecado que está te destruindo hoje. Você pode sair dessa situação, sim, porque você tem as armas corretas, você tem as habilidades, você tem o Espírito Santo de Deus te conduzindo. Em nome de Jesus, essa é a nossa batalha espiritual. Que possamos compreender isso todos os dias, que possamos entender que essa luta, ela é diária, meus irmãos. Eu vejo, eu sinto, eu coloco em prática. Amém? Que Deus abençoe grandemente a vida de vocês. Se Deus permitir, estaremos juntos na próxima aula. Muito obrigado.